Paz do Senhor, igreja. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, amém, irmãos? Isso não é uma demagogia, não é uma falácia, né, jogada ao léu, mas vem do meu coração mesmo. Eu amo vocês já em Cristo há muito tempo, amém, irmãos? E quando o Espírito Santo faz me lembrar, eu intercedo por vós, lembrando que vocês estão em construção, pedindo para Jeová Jireh, o Deus da providência, entrar com providência. Glória a Deus. Abra comigo sua Bíblia. Eu ia trazer uma outra mensagem, mas é o Espírito Santo que tem que mandar, né, irmãos? Então, 2 Crônica 32, o verso 7. Abra bem teu coração. Quantos querem ouvir Deus falar? A Bíblia, ela é a boca do Senhor. Vai dizer assim para nós a palavra do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 32, o verso 7. Esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, o rei de Judá. Amém, irmão? Pode se assentar. Irmãos, eu já falei uma certa feita que eu sempre me consagro de um ano para o outro, sempre pedindo uma direção de Deus para a igreja, né? Pela misericórdia do Senhor, eu viajo em muitos lugares. Só essa semana eu vou fazer, fora aqui em Cascavel, eu vou fazer 7 cidades, uma cruzada evangelística. Então Deus tem que me dar muita graça e muita direção. E eu estou debaixo de um propósito com Deus, que eu tenho pedido para Ele: faz-me conhecer os seus caminhos. Não quero andar no caminho errado, faz-me conhecer os teus. E se o Senhor não for comigo, não me faça subir. Amém, irmão? Ele vai ter que ainda me fazer conhecer e me mostrar, mas ir junto. Glória a Deus, irmão. E eu pedi uma direção para a igreja, né? O Senhor colocou fortemente no meu coração. Foi começo de janeiro. E Ele falou no meu coração: passamos. Eu falei: passamos, Jesus? Sim, passamos. Essa é uma outra mensagem, basado ali em Marcos, né? Onde, já se fazendo tarde, Jesus pediu para que os apóstolos subissem na embarcação e fossem para o lado de lá. E o Senhor falou fortemente no meu coração: não passamos 2024 com lutas, com grandes adversidades, e não chegamos, Kate, pois nós vamos atravessar 2025 de novo, mas nós vamos chegar. Você crê nisso, para a glória de Deus, irmão? Com Jesus não há embaraço, nós vamos chegar. Glória a Deus, irmão. E o Senhor colocou no meu coração fortemente que esse ano vai ser um ano de realizações para o povo de Deus. Isso sim encontraria as redes sociais, onde muitos detratores, né, agoreiros, estão praguejando esse ano, declarando desgraça para esse ano. Irmão, pode vir o que vier sobre a terra, nós estamos debaixo da sombra do Onipotente, nós podemos descansar. Você crê nisso, para a glória de Deus, irmão? E o povo de Deus, ele não fica inerte. O Espírito Santo movimenta o povo de Deus para realizações. E para nós conquistarmos e termos realizações, irmão, nós vamos ter que se movimentar. E movimentar pela fé. Nós temos o livre-arbítrio e devemos escolher como vamos passar a segunda-feira, como vamos passar essa semana, como vamos passar o mês de maio, o mês de abril, o restante, como vamos passar 2025, na incredulidade, na inércia, pela carne ou pela fé.
ou pelo Espírito Santo de Deus? Você crê nisso, irmão? Nós temos escolha. Como é que nós vamos viver? De que formas nós vamos viver? Mas a Bíblia é muito clara, né? Apóstolo Paulo, aos Gálatas, capítulo 6, verso 7, ele vai dizer: não erreis, não erreis. Deus não se deixa escarnecer. O que o homem plantar, isso ele vai. Olha, então que esse ano nós possamos plantar direito para ter colheitas boas. E aí ele diz: aquele que planta e semeia, né, na carne vai trazer para si a corrupção, mas o que planta no Espírito trará para si, aleluia, a vida eterna. Glória a Deus, irmão. É muito forte isso. Eu tenho que me policiar, porque ontem eu dei aula num seminário, então eu estou ainda com a falácia de didática, né? Amém? Ou então, sempre com uma professora fazendo citar, mas eu vou me policiar aqui. Glória a Deus, irmão. Se movimentar na fé não é fácil, mas nós vamos ter que se movimentar na fé. Ezequias, ele era um rei, irmão, que agradou a Deus, e muitos reis, no meio de muitos reis que houve, que não agradaram o Senhor. Não é porque é ungido, não é porque é rei, não é porque é escolhido, às vezes que está alinhado com a vontade do Senhor, está agradando a Deus. Nós vamos ver quantos reis desagradaram o Senhor, quantos sacerdotes escolhidos desagradaram o Senhor. Até no meio dos discípulos de Jesus houve um que não agradou ao Senhor. Judas, né, irmão, não agradou. Nós somos da geração passada que malhava o Judas na sexta-feira. Hoje em dia nem fazem mais isso, né, irmão? Mas é porque não se entendia direito a palavra do Senhor. Então, irmão, nós vamos ver que Ezequias agradou ao Senhor. E uma das coisas que ele fez foi unificar de novo as 12 tribos. Trazer as 12 tribos não para ser uma nova nação. Ele queria celebrar a Páscoa. A Páscoa sempre foi muito importante para Israel. Mas como o reino tinha sido dividido, há muito tempo eles não celebravam a Páscoa em Jerusalém como era feito nos tempos de Davi. Então, Ezequias manda carta para os anciões das tribos, para o rei de Israel, para trazer de novo a lembrança, né, do sacrifício, do livramento que Deus deu para o povo de Israel lá no Egito. Quando Deus dissera para Moisés, dissera assim: cada família mate um cordeiro, comam juntos, pegue o sangue do cordeiro e pincele a porta, os umbrais da porta, porque o espírito da morte vai passar hoje pelo Egito, mas olhando os umbrais com o sangue, vai pular por cima. Por isso no hebraico, pasha, né, irmãos? Pular por cima. No grego, né, traduzido Páscoa. Eles celebravam, relembrando o livramento que Deus deu para eles no Egito. E essa festa era muito importante. Hoje nós não celebramos a Páscoa dos hebreus. Nós não celebramos também essa Páscoa comercial, né, consumista, de chocolate, inventando que um coelhinho que bota ovo. Nunca vi isso, né, irmão? Nós não celebramos isso. Hoje a Páscoa nós celebramos Jesus, porque nós não precisamos mais ungir umbrais de porta, nós não precisamos mais pincelar com sangue nenhum os umbrais, porque a igreja de Jesus já está debaixo do sangue do Cordeiro Pascual que morreu na cruz para nos libertar. Você crê nisso? Nós somos livres, glória a Deus, irmão. Quantos estão debaixo do sangue? Eu lembro isso, eu choro dia após dia, né, irmão? Sabendo da onde o Senhor me tirou, como eu estava. E hoje, né, estou livre, eu me sinto livre. Eu guardo e protejo a minha liberdade em Cristo Jesus, irmão. Não aceito jugo nenhum se não for do Senhor, demanda dele para a minha vida. Porque eu creio, né? O Cordeiro Pascual, a João Batista diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus, você crê nisso?
O Calvário, a cruz, ela não é somente ritos religiosos, mas é abraçar esse sacrifício feito na cruz, ser liberto, ser livre, ser restaurado. E para isso tem que ter uma intimidade muito grande com esse Cordeiro. Glória a Deus, irmão. É muito lindo isso. Muitos não vieram, irmão, àquela festa. Rejeitaram, zombaram de Ezequias, porém a festa aconteceu. Como hoje, muitos sabem que esse culto está sendo realizado. Muitos não vieram, mas o culto está acontecendo. Muitos sabem que tem que vigiar, orar, porque o arrebatamento pode vir a qualquer momento. Mas muitos estão distraídos. Mas o arrebatamento vai acontecer. Glória a Deus, você crê nisso, irmão? Não importa se todos os convidados vieram, não importa se todos os escolhidos vieram, a festa está determinada por Ele, vai acontecer. Glória a Deus, as bodas do Cordeiro vai acontecer e não depende de homens, sim de Deus mandar Jesus buscar a noiva. Glória a Deus, irmão. É tão tremendo que rei Ezequias agradou a Deus também, quebrando os altos dos ídolos que havia no coração de Judá, das terras de Judá. Isso agradou a Deus. Porém, irmão, nós vamos ver de Gênesis a Apocalipse o inimigo de Deus, Satanás, sempre usando circunstância, pessoas, nações, para roubar, saquear o que é de Deus, a nação do Senhor Israel. Nós vamos ver hoje também, né? O inimigo cerca a igreja para saquear ela, para roubar ela, né? Senaqueribe cerca Jerusalém. Até hoje Israel, um país tão pequenininho, é tão cercado, tão cobiçado, não é verdade, irmão? A igreja, ela é odiada pelo mundo, mas no mesmo tempo cobiçada, pastor. Querem nos roubar. Se nós não incomodassem, eles não estavam nem em indiferença a nós. Mas é que a gente brilha e a luz incomoda as trevas. Você crê nisso, irmão? Nós estamos em eminência. E o inimigo tenta, né, derrubar, desanimar o povo de Deus, desacorçoar o povo de Deus, deprimir o povo de Deus, desarmar o povo de Deus. Mas, irmão, já tem receita bíblica onde Pedro vai dizer em sua primeira carta: sede sóbrio, vigiai, porque o vosso adversário anda em derredor, brama como um leão, uma fera cruel, procurando quem possa tragar. Mas Tiago vai mais a fundo e diz dessa forma: sujeitai-vos a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Quantos você crê que o diabo vai fugir? Ele não vai penetrar, porque nós estamos debaixo da obediência. Há um poder sobre nossas vidas. Glória a Deus, irmão. Ezequias, irmão, ele é cercado. Senaqueribe cerca as muralhas de Jerusalém, começa a afrontar. Ele já tinha cercado Israel, agora ele quer Judá, ele quer Jerusalém. E a Bíblia vai dizer em Isaías 32, com 184 mil soldados que caíram naquele dia, ele cerca Jerusalém. Nós vamos ver o movimento de fé deste rei, deste homem chamado Ezequias. Ele podia, diante da circunstância, recuar, se encolher, se colocar nas escondidas, ficar no lamento, ficar ali, né, irmão, dizendo: agora não tem jeito, agora é o fim. Mas ele se levanta e começa a se movimentar na fé. Não adianta, irmão, nós cultuarmos sem fé, porque Hebreus vai dizer que sem fé é impossível nós agradarmos ao Senhor. Necessário é que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que ele é galardoador de quem veio buscar. Você veio buscar com fé? É mais ou menos assim: eu não vim hoje porque eu estou acostumada a vir no culto, mas eu estou doente, mas eu sei que ele está ali, ele vai me curar. Eu vim aqui para ser renovado, eu vim aqui para prestar um culto de louvor a ele, com convicção, com a alma, com movimentos de fé. Glória a Deus, irmão. Ezequias se levanta, capítulo 32 no verso 3, nós vamos ver um movimento de fé.
A Bíblia diz que ele teve conselho com seus príncipes, seus varões, para que tapasse as fontes das águas que havia fora da cidade. E eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou, tampou todas as fontes, como também os ribeiros que se estendiam pelo meio da terra. Mais ou menos assim. Rei Ezequias vai dizer, pensa, essa é a lógica. Não sabemos quanto tempo vai durar o cerco do inimigo. Não sabemos se vai demorar uma semana ou meses. O que vamos fazer? Vamos proteger as fontes de água, as cisternas de água. Vamos tampar os ribeiros para que Ezequias para que o rei Senaqueribe não os encontre. Porque era normal fazer com que o povo de Deus abrisse os portões e saísse para fora e se rendesse. Eles saqueavam as águas, eles tampavam, eles entulhavam os poços para que o povo com sede saísse para fora. Mas Ezequias, como se ele dissesse, não vamos dar mole para o inimigo, vamos proteger nossas águas. Se demorar um mês, não importa, tendo água nós vamos sobreviver. O inimigo cerca, não podemos sair para fora, mas se tivermos água, nós vamos sobreviver. Isso aqui é uma palavra, eu não estou usando a ciência da palavra, eu estou usando o dom que Deus me colocou para pregar essa mensagem, a profetizar a Bíblia. Glória a Deus, irmão. E eu vou dizer para ti algo muito grande, a mesma coisa a igreja. Nós temos que proteger as águas. Às vezes nós cristãos estamos tão preocupados com o que o diabo está fazendo lá fora, tão preocupados com as ações dele. Eu tive assim uma experiência com crentes no carnaval, desesperado, porque lá no Rio de Janeiro, né, só teve macumbaria na passarela. Mas queriam o quê? O mundo jaz no maligno. Deus não foi surpreendido com aquilo não, irmãos. Deus não foi pego disso, e só estão fazendo o que eles fazem, 4 paredes, escondido, e aquilo não é nada, irmão. Perto ali do extremo sul, pastor Eliezer, onde eu sempre estou lá na igreja Batista Independente, que eu vejo o satanismo em volta, correndo solto, ali perto de Tavares, né, eu sempre paro ali, Capivari do Sul, para comer. Quando eu paro, sempre vejo mulheres careca, com corrente no crânio, saindo meio-dia para o sacrifício de sangue, com gato, com galinha, com coelho na mão, ao vivo, aquilo lá é olho vivo. Você vê esse sacrifício normal, tirando outras nações que não tem carnaval, como na Espanha, também tive lá, grandes igrejas de satanista, onde eles cultuam o Satanás. Então Deus não é pego de surpresa, Ele não foi surpreendido. Você está entendendo isso? Mas eu vejo crente que fica, o que está acontecendo? Não, irmão, isso já se acontece em 4 paredes. Eles já fazem esses cultos aos demônios em 4 paredes. Você está entendendo isso? Nós temos que nos preocupar com a presença do Senhor na nossa vida. As águas representam o Espírito Santo, a presença de Deus. Se nós estivermos na presença de Deus, nós vamos ficar em pé. Aconteça o que acontecer, nós não vamos tombar. Se tiver água, nós vamos sobreviver. Você crê nisso? Glória a Deus, irmão. Nós vamos ver o salmista dizendo, porque ainda há, um rio de água que vem do trono de Deus e alegra a cidade do Senhor. O céu está aberto e essas comportas descem sobre o povo de Deus. Você crê nisso? Que você não saia daqui com sede, mas beba da água viva. Saia daqui restaurado, porque essas águas nos purificam, nos santificam. Ela tira o escaldo da terra. Nós andamos em sequidão, ela está aqui para nos refrigerar. Você crê nisso, irmão? Então não saia daqui da mesma maneira, mas se aprofunda nessa água, cuida dessa água. Nós precisamos ampliar a tenda.
da nossa alma por o Espírito Santo. Ampliar, não esperar dos nossos líderes, não esperar do pastor, do pregador, fazer um show para te emocionar. Mas abra o teu coração, rasgue o teu coração para Ele. Amplie a tua tenda. Diga: Espírito Santo, tu tem lugar na minha vida hoje. Eu sou de um tempo, de décadas passadas, que a gente ouvia muito nas igrejas: dá lado para o Espírito Santo. Não lembra? Mas dá lado para o Espírito Santo. Dá espaço para o Espírito Santo. E para a gente dar espaço, às vezes tem que reduzir o nosso eu, o nosso ego, para que Ele possa dominar, para que Ele possa dirigir, para que Ele possa tocar naquela ferida de dias e secar ela, para que Ele possa falar: você crê nisso, irmão? Para que Ele possa botar em ordem o que está em desordem na nossa alma, para que Ele possa consertar, oh glória, para que Ele possa trazer vida lá da glória para nós, que nós possamos ter uma semana cheia do resplendor, da graça, viver de cabeça levantada, cheio de esperança, cheio de certeza, não estamos sozinhos, aleluia. Não dá para ser um mecânico mais, não dá somente para ser. Nós vivemos dias maus. Tem um louvor que os cantores vão lembrar, que canta assim, né? O Coliseu não parou a igreja. Quem lembra desse louvor, né? Os leões não pararam a igreja. A perseguição não parou a igreja no passado, porque eles tinham o Espírito de Deus com eles. E uma coisa que o Espírito Santo dá é ousadia na nossa alma, é coragem, irmão. Ele traz esperança todos os dias. Sem o Espírito Santo, pastor Elias, não vai haver nem mais conversão. Vai haver crentes convencidos dos nossos templos, porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Quem convence eu das minhas fraquezas, das minhas falhas, é o Espírito Santo. Ele me corrige como mãe, como esposa. Ele me corrige como Kate que sou. Ele me corrige como motorista. Ele me corrige como pregadora. Ele puxa as orelhas, irmão. E eu louvo a Deus quando eu sinto Ele me corrigindo, porque é como se Ele não desistisse de mim. Ele não me abandonou nos meus desejos, na minha carne, mas Ele está pelejando para eu entrar na glória. Você crê nisso? Se não houver o Espírito Santo, irmão, não existe palavra revelada. Vai haver teologia. Eu amo a teologia, sou professora de escatologia e eu amo a teologia. Só que eu vou dizer para ti, irmão, só a teologia não adianta. Nós precisamos da revelação da palavra nos nosso coração. Glória a Deus, você crê nisso? Ele revela aos homens a justiça de Deus, o que pode, o que não pode, o que é certo, a vontade do Senhor soberano. E o Espírito de Deus é que revela o amor de Deus aos nossos corações. Ele é lindo, o Espírito Santo de Deus é lindo. E Ele está aqui porque a noiva está aqui. Você crê nisso? Glória a Deus. A noiva pode estar silenciosa, mas Ele está abrindo o coração da noiva. Ele está abrindo os ouvidos da noiva. Se nós não dermos espaço na nossa alma, não fica olhando para o teu irmão, diga na tua alma. Nós vamos ficar como a igreja de Laodiceia. Rico estamos, de nada temos falta, né, irmão? Quer dizer, uma igreja autossuficiente, ela cresceu e ela anda sozinha, ela não precisa orar muito, ela não precisa buscar muito, porque ela já tem todas as técnicas e rituais e liturgia de culto. Já sabemos fazer sermões sem ele, né? Porque fizemos a homilética, a hermenêutica. Irmão, mas não vamos ver a manifestação que toca na alma. Mas nós queremos mais do Senhor, mais dessa água. Nossa alma, ela tem sede dessa água. Nós temos sede dele. Você crê nisso? E ele vai saciar a sede do povo dele este ano. Aquele que buscar vai encontrar, em nome de Jesus de Nazaré. Laodiceia, ela cultuava, ela cantava, ela pregava, ela fazia culto, mas Jesus estava do lado de fora, as portas cerradas. Você está entendendo isso, irmão? Jesus é vivo, Ele não é uma estátua, e Ele está aqui, Ele quer espaço.
Ele quer te tocar. Pelo Espírito, Ele quer te tocar. Ele quer te curar essa noite. Ele quer restaurar tuas forças. Cruz é isso. Calvário é restauração. Ele quer mudar a nossa vida, porque Calvário é mudança de vida. Você crê nisso, irmão? Quem está no Calvário tem mudança de caráter, de personalidade, mudança de vida. Passa aí do espírito da morte, sem ânimo de viver, desejando suicídio, para viver. Glória a Deus, irmão. Da tristeza para a alegria, não é verdade? Vestes de louvor Ele traz para nós. Ele está aqui. Glória a Deus, irmão. Mas Jesus é tão lindo quando Ele fala para a igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e eu bato. Eu não me afastei do que é meu. Eu não abandonei o que é meu. Eu não largo a minha igreja. A noiva é minha. E eu estou bem próximo, eu estou na porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, você vê que é singular, né, irmão? Não é plural. Alguém, é particular, abrir a porta, eu vou entrar. Eu vou cear com Ele, eu vou alegrar de novo, eu vou renovar Ele, eu vou restaurar, e Ele vai se alegrar de novo comigo. Você crê nisso? Glória a Deus, irmão. Então não fica com o teu coração fechado. Abra a porta do teu coração. Glória a Deus. Nós precisamos cuidar da presença do Senhor no cotidiano, no culto, da presença dEle. Ele tem que estar conosco. Eu acho lindo, irmão. Estou debaixo desse propósito. Não quero mais que o meu eu se meta no meu caminho. Eu levei tanta cabeçada ano passado, mesmo orando e jejuando, mas levei umas cabeçadas bem fortes. O Senhor puxou minhas orelhas. Eu falei: faz-me conhecer os teus caminhos, baseado lá em Êxodo, onde Moisés diz: faz-me conhecer os teus caminhos. Se tu não for comigo, não me faça subir, porque Deus disse para Israel, para Moisés: eu não posso mais ir contigo. Eu vou mandar um anjo. Mas Moisés não aceitou o anjo e disse: eu não quero um anjo, eu quero a tua presença. Você crê nisso? Eu não quero um anjo, eu quero a tua presença. Eu quero a tua presença. Então não fecha a porta, mas abre e diz: Senhor, a apostasia aqui não vai ficar. A geleira, o desânimo não vai ficar. A sede não vai ficar. Eu vou escancarar a minha alma em 2025. Mas eu vou ser cheio, cheio, cheio do teu Espírito. Glória a Deus, você crê nisso? Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela dá menos trabalho para os pastores. Filho cheio do Espírito Santo dá menos trabalho para os pais. Músico cheio do Espírito Santo, oh glória, faz a igreja explodir dentro do Santo dos Santos. Pregadores cheios do Espírito Santo, aleluia. Nem precisa pregar muito, Jesus prega por ele, tá? Só usa a boca. Você crê nisso? Vamos se encher no Espírito Santo. Evangelista cheio do Espírito Santo, irmão, vão ganhar alma para ele. Glória a Deus, você crê nisso? Vão soltar as redes, vão pescar alma este ano, dentro do lar, na vizinhança, na cidade circunvizinha de Cascavel. Vai haver salvação. Ezequiel, além de proteger as águas, no verso 5 tem um outro movimento de fé, um outro passo de fé. Ele se fortificou. Geralmente é normal, quando nós estamos passando por adversidade, sendo atacado, ameaçado, recuar, como um coelhinho assustado, se esconder nas fendas das rochas. Ficar com o espírito, alimentando um espírito de ai, não vai ter mais jeito. Ai, a gente gosta de mostrar a carinha de comiseração, né? Tão difícil, né? Eu acho que eu vou parar. Mas não, irmão, um ato de fé. Fortificou-se. Paulo ensina isso para nós. Quando ele fala aos filipenses: eu posso todas as coisas. E ele não está pregando coach, porque tem gente que só pega essa parte e prega um coach maravilhoso para a igreja. Eu não posso nada, eu não sou nada sem Jesus. Mas, né, todo o contexto ali, Paulo dizia: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.
eu estando com Ele, vem força dEle. E Ele vai dizer, né, no verso antes: em tudo eu fui ensinado, ademoestado a viver em tempos de bonança e também em tempo de escassez. O que Paulo está falando, irmão? Paulo está falando dessa maneira: se tiver tudo bem, se tiver tudo jóia financeiramente, saúde, família, ministerialmente, estou indo para a igreja cultuar, estou indo para a igreja adorar, estou indo para a oração, estou indo para o louvor. Glória a Deus, eu estou 10 com meu Deus. Mas se vir a doença, a adversidade e os problemas, também estou indo para o culto, também estou indo adorar, também estou indo pregar. Você crê nisso, irmão? Ele não é um crente oscilante, né? Porque tem crente que está hoje aqui, amanhã ele desce. Mas a Bíblia vai nos alertar: quem está em pé, é uma orientação. Não é cruzar os braços e achar que Jesus vai fazer tudo. Tem que se cuidar. Porque subir é difícil, mas depois que caiu é mais difícil se reerguer. Quem já teve essa experiência? Se está orando, não relaxe na oração, melhore na oração. Se está lendo Bíblia, melhore a leitura. Não se conforme, mas cresça, amadureça. Recebeu um dom, busca mais dons. É assim. Eu conheci um pastor que ele era um senhorzinho de idade. Eu era bem mais jovem. Ele dizia: sempre melhorando. De vitória, hein? O crente não pode ser um crente assim. E Paulo passava por grande luta, mas ele era o mesmo. A fé dele continua o quê? Sempre para cima, nunca naufragava diante das adversidades. Por isso que ele diz: eu estou preparado, eu fui ensinado, eu fui capacitado, fortificado por Deus para viver em tempos difíceis, como também em tempos de bonança. E é incrível, viu, irmão? O diabo usa estratégia, ele examina, ele está de redor procurando quem possa tragar. E ele examina cada um, ele examina cada um, para tombar, para derrubar, para roubar, para saquear, para matar. Se ele não tomba o crente na adversidade, na luta, no tempo de luta, ele vai tombar no tempo de bonança. Quantos cristãos caem quando está passando problema financeiro, está dando glória, está na igreja, está orando, mas basta o Senhor começar a abençoar, não vem mais para a igreja, irmão. Antes de bicicleta vinha debaixo de chuva, agora de carro só para a praia. Irmão, como o povo daqui viaja. Peguei a estrada hoje, meu Deus, eu falei: gente, é só o SV, ó. E a estrada não tinha caminhão, acho que eu encontrei 5 caminhões. O resto era só o SV, BMW, pastor. Olha, só carrão. E ó, os policiais, eu acho que estavam celebrando a Páscoa, não estavam, só se os drones estavam por aí, mas só 130, 140, e eu tive que correr também. Mas já me deu glória a Deus. Mas eu falei: nossa, tudo com prancha, vindo da praia, irmão. E amanhã vai ficar pior as estradas. É pecado? Claro que não. Mas o povo, irmão, para vir para a igreja geme, para vir para a igreja está cansado, para vir para a igreja qualquer... Você está entendendo? A mãe tem que trabalhar, é uma desculpa. A bonança acomoda a fé cristã muitas vezes. Faz com que a gente se distraia e relaxe. Se o diabo não tombar, irmão, na luta, ele vai procurar tombar você na bonança. Se não tombar na bonança, ele vai te distrair. Mas cuide-se para não cair, cuide-se para não ser roubado, saqueado. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Guarda o teu tempo de oração, guarda o teu tempo de leitura, guarda os teus pés na casa do Senhor, guarda a tua alma, aleluia. Você crê nisso? Glória a Deus. Guarda a mão no arado, não larga a mão do arado, porque aquele que pegar a mão do arado e largar, não é digno, diz o Senhor, de mim. Então continua com o teu ministério, com a tua chamada. Glória a Deus, irmão. Ele se fortificou. Apóstolo Paulo vivia isso a ponto de dizer assim, eu acho lindo quando ele fala dessa forma, irmão, que ele
trata no segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, ele vai tratar da nossa humanidade. Somos vasos de barro, não somos vasos de ouro, não muito aprazível, nem muito desejado pelos homens. Não somos também vaso de prata, de ferro, bronze, que é inatingível. Somos seres humanos atingíveis, vulneráveis. Você está entendendo? Também não somos, vaso de vidro que quebra e não dá para restaurar, e nem de cristal, muito fraginho. Não somos, mas nós somos barro. O apóstolo Paulo vai dizer que nós somos barro, capítulo 4, verso 7 da segunda carta aos Coríntios. Ele diz que nós somos barro, porém com um tesouro dentro de nós, que é o Espírito Santo. E ele vai falar aos Efésios que o Espírito que nós recebemos não é um espírito de covardia, mas de fortaleza e de moderação. Glória a Deus, irmão. E aí Paulo vai dizer ali na segunda carta aos Coríntios 4, por isso que ele fala dessa forma: esse barro, esse ser humano que foi escolhido por Deus, em tudo ele é atribulado, mas ele nunca fica angustiado. Ele pode até se angustiar, mas Deus tira ele da angústia. O Consolador tira da angústia. Quem já experimentou arranque da angústia? O Senhor te arrancar da angústia. Ele me arranca continuamente. Te arranca, irmão? Esse barro, ele fica perplexo. Quer dizer, às vezes, já ficou perplexo? Mas nunca vai ficar desanimado. Ele vem para animar. O Espírito de Deus, irmão, ele é ativo. Ele não deixa a igreja parada. Ele faz a igreja se mover, tá? Eu acho que seria como um jovem bem alegre. Ontem eu estava pegando um seminário bíblico para a juventude em outra cidade. Eu vou te nossa, o líder do jovem, eu falei, nunca vi tão alegre, tão feliz, que chega a cativar, chamar a gente para alegria. Eu creio que o Espírito Santo é isso. Ele é óleo da alegria. Glória a Deus, irmão. Perseguido, mas não desamparado. Você pode estar sendo perseguido, mas você não está sozinho nessa perseguição. O próprio Deus, através do Espírito Santo, está contigo. Abatido, mas não derrotado ou destruído em algumas versões. Você pode estar com olheira, você pode aí estar cansado, você pode estar aí abatido o diabo, mas ainda não é o teu fim, porque Deus está contigo. Glória a Deus. Você crê nisso? Apóstolo Paulo ensina essas verdades para nós, mas não podemos esquecer também da vida de Jó, irmão? Esse homem se fortificou no meio de uma catástrofe terrível na sua vida. Luto por 10 filhos, perdas financeiras significativas, perdeu fazenda, plantação, mataram os servos dele, queimaram casa. Também um problema conjugal. Sua esposa não estava alinhada na mesma fé dele, a ponto de subjugá-lo e dizer: você ainda é fiel a este Deus? Você ainda adora? Negue-se Deus e morre, Jó. É dura coisa quando dentro de um lar há esse você entende? Esse julgo desigual. E um puxa para um lado e o outro puxa para o outro. Bom quando os dois estão juntos, alinhados na mesma fé, no mesmo espírito. Você crê nisso? E aí, ele além de problemas conjugal, ele acabou adoecendo, pegando uma enfermidade de chagas sobre o seu corpo. O diabo esperava ele abrir a boca e murmurar, reclamar, se lamentar. Mas Jó não abre. Eu fico imaginando que o diabo ficou com ódio aquela hora. Tem aí no meio de umas igrejas que eu acho até engraçado, ele diz: pisa na cabeça do diabo, e faz o povo pisar. Não adianta fazer isso. Você pisa na cabeça do diabo quando você reage contrário à vontade dele, obedecendo a palavra. Você está entendendo? Foi uma pisada na cabeça de Satanás. Jó dá, que ele abre a boca e Satanás, eu fico imaginando que ele fica olhando para Jó. Agora ele vai resmungar, agora ele vai murmurar. Ele abre a boca e diz: bendito seja o nome do Senhor, aleluia. É um movimento de fé. Ele não anda ao contrário, ele anda na fé, glória a Deus.
Não volte para a tua casa, irmão. O diabo, ele é perito em querer roubar o escudo da fé da igreja. E nós ganhamos esse escudo do Senhor. Por isso, pega o teu escudo essa noite, recebe força espiritual pela fé e levanta. Quando tu entrar naquela casa, aleluia, chega lá e diga: bendito seja o nome do Senhor, aleluia. E da onde vem a convicção de Jó? Jó vai dizer no capítulo 19: porque eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Jesus está vivo. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. O meu Salvador está vivo. Jó falava no meio daquele caos de sua vida, onde foi abandonado até pela esposa, emocionalmente, não carnalmente, mas emocionalmente. Até fisicamente havia um afastamento, porque Jó vai dizer: o meu bafo se fez estranho à minha mulher. Quer dizer, ela não chegava mais perto, que não conhecia nem o bafo dele. Então havia um afastamento físico. Mas no meio do abandono, ele diz: eu não estou sozinho. Está tudo difícil, mas eu sei que o meu Redentor, um Salvador, está vivo. E que por fim ele vai se levantar em meu favor. Com esses olhos, ele não está falando da morte, mas com esses olhos eu verei a ele. Eu verei a salvação, eu verei a solução, eu verei a manifestação dele na minha casa, na minha vida, na minha saúde. Você crê nisso? Nós não estamos sozinhos, nós servimos a um Jesus ressurreto, vivo, que se move, que nos conhece, que é pastor fiel, um bom pastor, cuida do rebanho, e ele está aqui para falar, para curar, para libertar, para ajudar. Você crê nisso? Nós não podemos esquecer também do Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu quero correr com isso, Deus está falando. Pensa, irmão, esses meninos eram jovens quando foram levados para a Caldeia, sábios, doutos, serviram no palácio de Nabucodonosor. Nabucodonosor, na sua loucura, manda levantar uma estátua de ouro e decretou. A lei foi feita. Um decreto de um rei não pode ser revogado. Naquele tempo não tinha esse negócio. A lei brasileira é a lei que o legislativo, é o que mais faz emenda brasileira de lei. É incrível, a nação que mais tem emenda. Para não se cumprir a lei, faz uma emenda. Mas lá na Caldeia não tinha emenda, não. Decretou, tem que e ele decretou: as buzinas vão tocar, as harpas vão tocar. No fim, todos terão que se prostrar e adorar a estátua de ouro. Aquele que não fizer vai ser lançado no fogo ardente. Não tem jeito. Só agora imagine uma multidão de joelho adorando a estátua. Sadraque, Mesaque e Abednego em pé. Quem fica em pé, poucos em pé e todos ajoelhados, vai ficar em eminência. O mundo está se prostrando no medo, no desespero, na idolatria, na depravação, na imundície. Mas a igreja está em pé, fiel ainda ao Senhor, custe o que custar. Tem muitos cristãos que estão se dobrando, mas tem os remanescentes em pé. Serei fiel até a morte. Glória a Deus. Tem aqui, tem os fiéis ao Senhor. Creio que a Igreja Batista, eu preservo a comunhão com vocês, porque eu reverencio aí, irmão, a vida de vocês, porque eu admiro. Até falei para a irmã que eu estou na casa dela, eu falei, eu gosto muito daquela igreja, porque eu acho que eles respeitam muito ao Senhor. Eu sinto quando eu entro aqui. Eu não sou menina na fé, tenho discernimento dos espíritos que Deus me deu, isso em 2014 o dom. Vocês têm reverência pelo nome dele. Nunca vi palhaçada espiritual aqui, porque aí por fora, irmão, onde eu vou, muitas vezes é brincadeira de gente dizendo que Deus falou quando não falou, é brincando, é aí, irmão, fazendo coisa que não é para fazer. Mas aqui, por enquanto, eu nunca vi. Que Deus preserve vocês, glória a Deus, fiéis ao Senhor.
E aí eu vejo, irmão, que quem fica fiel ao Senhor no meio de um monte de infiéis, vai ficar em eminência, vai ser visto, porque nós somos luz, e nós não podemos estar debaixo da cama, mas aparecendo, brilhando para o mundo. E aí Satanás vai querer o quê? Apagar essa luz. Ele não vai gostar de mim, de você. Deus está falando aqui, Ele vai te atacar, e você não pode se surpreender. Você tem que estar preparado, esperando, mas sabendo que vem o ataque que for, nós vamos vencer. E ali os oficiais de Nabucodonosor chegou para o rei e disse: ó, tem 3 moços aí que não te obedecem, são hebreus, traz ele. Quando Nabucodonosor dá de olho nos meninos, e ele gostava dos meninos, ele faz uma emenda. Não tinha, mas ele faz uma emenda da lei, porque ele já tinha decretado: quem não se ajoelhar e não adorar vai ser jogado no fogo, né, na fornalha de fogo ardente. Mas ele diz: vou mandar tocar de novo a buzina. Não tinha segunda chance, mas ele diz: vou mandar tocar as harpas e a buzina de novo. Agora vocês estão prontos para se prostrar? Vocês vão agora se prostrar, adorar? Mas olha a palavra de Sadraque, eu acho lindo isso. Ele responde ao rei lá em Daniel 3,16, ele diz: não necessitamos de te responder sobre esse assunto, sobre este negócio. Eis que nosso Deus, a quem nos servimos, é que nos livrará, aleluia, e Ele nos livrará do forno ardente das tuas mãos. Se não, ó rei, se não fizer, ó rei, fica sabendo, nós não serviremos os teus deuses e nem adoraremos a tua estátua. Coisa gloriosa, não é verdade? Nós não. E a primeira fala dele me admira. Ele diz assim: nem vou discutir contigo, não vou perder tempo com as tuas ofensas, com a tua, com o teu ataque, com a tua ameaça, porque o livramento não vem das tuas mãos. Não é você que vai nos livrar da fornalha. O Deus que eu sirvo é que vai me livrar. O meu socorro, a ajuda, não vem dos montes, não vem dos homens, mas vem lá do céu, do Deus que criou o céu e a terra. É Ele que vai nos dar livramento. Você crê no nome de Jesus? Quantos creem? Ele vai vir de encontro este ano, a minha casa, a tua casa, a igreja dele. Você crê? Para dar livramentos. Não se renda diante das ameaças, da adversidade, porque haverá socorro, haverá livra. E houve, né? Quando eles foram jogados na fornalha, o 4º homem, que a gente entende pela Bíblia que era o nosso Senhor Jesus, passeava com eles. Não houve nem cheiro da fumaça no cabelo, né, irmãos? Quem fez churrasco hoje pegou um pouco de cheiro, mas neles não, nem o cheiro, mas nem a roupa, nada queimou, só as cordas que amarrado eles estavam foram queimadas. O Senhor deu livramento no meio da adversidade, e vai ter livramento. As amarras caem, glória a Deus. Você crê nisso? É o que Abacuque viveu. Ainda que a figueira não floresça, ainda, né, que o produto da oliveira minta, lá nos campos está tudo certo. Não há mantimento, não frutificou nada do que eu plantei. É isso que Abacuque está dizendo. Ainda que isso aconteça, não haja vaca no curral, as ovelhas foram roubadas, arrebatadas. Todavia eu vou me alegrar, eu exultarei no Deus da minha salvação. Por quê? Porque o Senhor é a minha força. O Senhor estando comigo, não importa, haverá solução, haverá vida, haverá sobrevivência. Você crê nisso? Glória a Deus. Não importa o país inflacionado. É claro que eu oro pela nação, eu oro, irmão, porque eu vejo muita desgraça por aí, mas eu digo, não estou basada nos homens da terra, mas no Deus que eu sirvo. Glória a Deus. E eu prego isso, e eu vivo isso. Deixa eu contar, eu gosto de Bíblia, mas deixa eu contar algo aqui. Eu estou debaixo de um grande milagre. Quando o Senhor falou comigo, 4 grandes milagres veio sobre a minha casa. Eu estou debaixo de um. Por que se diz debaixo? Porque ainda estou vivendo a manifestação dele no meio de uma Eu tive dengue hemorrágica. Eu saí daqui do oeste do Paraná em dezembro.
estava em Toledo, e em Toledo eu fui picada. Se eu pegasse inseto, pena que a gente não vê ele, né? E ele atacou, deu a hemorragia. As plaquetas desceram, mas eu creio na cura. Eu ministro a cura, então eu creio na cura, eu vivo a cura. Clamei ao Senhor, porém ficou uma sequela. Prostrou toda a minha musculatura. A gente fala de músculo, perna, braço. Mas tem músculo no corpo que a gente nem imagina que é necessário e que é importante para nós. E aí, irmãos, a primeira coisa que eu comecei a sofrer de dezembro para janeiro foi o nervo ciático. Porque a musculatura estava mórbida. Então, no sentar, no dormir, eu tinha grandes impactos, né, no nervo ciático. Segunda coisa foi a minha cervical e a minha lombar, a coluna, também entrou num caos. Então eu já estava com o nervo ciático atacado, cervical atacada. Eu tinha muitas dores. Dia 5 de janeiro eu estava numa campanha lá em Curitiba, pregando, voltei para casa. Quando eu vou ao banheiro, percebi que um órgão tinha caído. Era a bexiga, ao meu ver era a bexiga. Corri, né? O SUS não trabalha, é muito forte no final de ano. Então não estava só emergência. Em Curitiba é um caos a saúde, irmão. Não estou reclamando, mas é um caos. E aí, minha família missionária, fizemos uma vaquinha, fui num médico particular. A médica já me recebeu dizendo, eu gosto de operar. Falei, tudo bem, mas vamos examinar primeiro, né? Ela examinou, quando examinou, ela falou, prostrou tudo. Você está com o intestino caído, você está com o ovário caído, você está com as trompas caídas e você está com a sua bexiga caída. Em emergência tem que operar. Eu falei, vamos operar, né, doutora? Ela falou, tem mais. Você está com o teu músculo do abdômen rompido 5 centímetros e ele vai romper mais e vai cair outros órgãos. Você vai entrar em falência. Você precisa se operar. Eu falei, vamos operar, vamos para o SUS. 2 anos de espera. Eu falei, particular, de 30 mil reais, irmão. Eu olhei para ela, é sério, doutora? Ela falou, sério, 30 mil reais. Eu te dou uns descontos. Eu falei, nossa, pobre tem que morrer. Você está entendendo, irmão? Ah, mas eu te conheço. Eu falei, você me conhece? Sim, você teve uma filha há 30 anos atrás no Parcionic. Eu fiz parto de cócoras, né? Eu queria sempre ser diferente. Então eu quis ganhar uma filha que nem índio. Saiu na revista. Eu era mãe menor com a filha de 4,5 quilos. Fui preparada. Daí saiu, porque o doutor Passione, que ele mostrava o maior bebê em parto de cócoras. E ela falou, eu te conheço, eu era residente na época, você não é missionário? Eu falei, eu sou. Cadê teus euros? Eu falei, que euro? Cadê teus dólares? Eu falei, meu Deus, que dólar? Cadê o teu euro? Eu falei, eu não tenho isso não. Ela falou, você não ganha salário? Eu falei, não, uma ajuda de custo para ir e vir. Aí eu vi a boca dela, Lúcifer, falando, irmão, dizendo assim, viu o que você ganhou por fazer isso? Não está na hora de parar? Vai se prostrar agora? Você vai fazer 60 anos logo. Você vai ter diabetes, pressão alta, problema cardíaco. Eu olhei para ela e falei, está repreendido? E ainda tinha que segurar o meu esposo, porque o meu esposo estava irado, irmão. Eu falei, mas não se mete com Lúcifer. Você está entendendo aí? E ainda tinha que segurar ele. Eu falei, obrigado, vou embora. Ela falou, mas repensa, porque a coisa está feia. Eu não doutrino ninguém com essa experiência, mas eu tenho um voto com Deus quando eu fiz na minha juventude. Eu morro, mas não paro de servir a Deus. Se for para mim ficar na terra, numa cama ou de boa, que Ele recolhe o vaso. Eu não tenho significado, mas eu adoeço se me pararem. Adoeço. Até meu esposo diz, Deus, arruma umas viagens para essa mulher que ela está muito chata. Eu fico chata. Você está entendendo? A minha vida é Jesus de Nazaré. É um voto que eu fiz e eu não vou doutrinar ninguém a fazer isso. Mas você está entendendo? Cada um tem sua intimidade com Deus. E eu não parei. Coloquei uma cinta ortopédica e fui para Agudos do Sul. Cheguei lá, eu não conto meu problema para ninguém, só depois, para Deus ser glorificado. A pastora em Agudos do Sul olhou para mim e disse, nossa, você está tão branca,
missionária, acabei abrindo a boca e contando. E passei um pouco ruim lá. Cheguei de Agudos do Sul, arrumei a mala e fui lá pro Chuí, lá para São José do Norte, pregar na Igreja Batista. E 2 dias de estrada de volante, 3 dias de congresso. Voltei 2 dias de estrada, dormi em Torres. Quando eu estou em Torres, pastoras de Agudo do Sul me ligam e dizem: missionária Kate, você teve aqui, teve ocorrência, você ficou mal. Meu filho é enfermeiro em 2 cidades, secretário da saúde aqui, nós te encaminhamos para o Hospital Angelina Caron para você fazer uma cirurgia nessa semana. Falei: sério? Diga quando você vai estar lá que nós vamos mandar toda a documentação pelo motorista do ônibus. Eu falei: segunda-feira eu estou lá. Mas voltei a Curitiba, preguei mais uma noite, fui para Batista, em Ponta Grossa, ali no Pastor Jorge, e preguei para a mocidade. E pregar para a mocidade não é fácil, no retiro deles, né, irmão? Só que lá, irmão, olha o que Deus faz. Eu não contei nada para ninguém, mas veio um irmão da igreja de vocês lá, chegou para mim e disse: missionária, quem você não quer ir para o centro cirúrgico, né? Eu falei: não, pois Deus manda te dizer que você não vai. E eu tomei posse, glória a Deus. Era simples, só chegou para mim e disse: não quer ir. Eu falei: não quero, porque eu falei: Jesus, eu não quero ir para a faca. Se for para passar na faca, recolhe o vaso, porque eu não confio neles. Deus está falando aqui, glória a Deus. E aí eu cheguei em Curitiba, fui para Angelina Caron, irmão. Cheguei lá, peguei os documentos, para resumir, 10ª paciente. Ali onde trata de um hospital muito bonito, eu não conhecia, tem onde trata de coisas de mulheres, e a mulher é híbrido. A recepção é tanto particular como SUS, tudo junto, muito bonito. E aí eu era 10ª paciente, consultório 4. Fui correndo para o consultório 4, peguei uma médica muito boazinha, nos casa dos 40 anos, me examinou, pegou minha ocorrência da outra médica, pegou toda a papelada, falou: a coisa está feia, que você vai para o centro cirúrgico hoje ainda. E eu olhando para ela, perguntei: por que vocês gostam de operar, hein? Ela falou: não vou negar, sou cirurgiã, eu gosto de operar. Eu falei: mas ela falou bem assim: e ainda é só 60 minutos de cirurgia, Kate. O SUS paga 7 mil reais para o médico e o particular de 15 a 30 mil nós ganhamos por 1 hora. Se você trabalhar 1 hora e ganhar isso, você não vai querer? Falei: é verdade. Mas ela falou: mas eu não sou irresponsável de colocar um paciente meu no centro cirúrgico se tiver outra saída. E eu olhei para ela e falei assim: tu és uma mulher de umbridade, uma médica de caráter, porque muitos são mercenários, vão colocar mesmo não precisando. E ela falou: vamos examinar, vamos examinar. Eu nunca vi um médico do SUS ficar com você 45 minutos, irmãos. Até quando você vai para o centro cirúrgico, eles mandam os técnicos de enfermagem: vá, né? Vai lá fazer, falar com o anestesista e vai já para o centro cirúrgico, preparar. Mas ela não, ela mandou fazer uma bateria de exame antes de levar para o centro cirúrgico. Me mandou, irmão, fazer exame daqui, um exame dali, e ela acompanhava juntamente os exames. E eu, 45 minutos, não consigo ficar de boca calada não, viu, irmão? Deus me livre no dentista. Você está entendendo? Comecei a falar de Jesus para ela. E aí eu contei do trabalho na África, na Angola. Ela disse: meu pai é angolano. Aí que eu deitei e rolei e falar de Jesus. Glória a Deus, irmão. E aí ela falou: Kate, se veste. Eu falei: como? Não vou para o centro cirúrgico? Não, se veste. Volta lá no meu consultório que nós vamos conversar. E ela olhou para mim e falou assim: eu vou te desenhar por dentro. Houve deslocamento dos órgãos, sim, mas eu vou te dizer, o intestino está exatamente no lugar. O ovário está no lugar, o útero está no lugar, e a bexiga só pontinha para fora. Você não vai para a cirurgia, só vai fazer fisioterapia. Você crê nisso? No último tempo o Senhor me tirou do centro cirúrgico. Ela falou: nós pegamos tantos exames, vamos fazer o preventivo. Eu falei: amém. Irmãos, eu não tinha alegria, eu falava aleluia. Eu sou escandalosa para Jesus, glória a Deus, irmão. Eu já fui corrigida, mas não tem jeito de me corrigir. Saí do centro cirúrgico, aquele corredor lá no hospital. O meu marido, irmão, porque os maridos da gente, quando vai ficando mais idoso, eles ficam mais dengosos. Não é, Rosê? Ficam dengosos ou não ficam, irmãs? Eles não querem você longe deles, toda hora tem que estar com eles. Meu marido se machucou o dedão, fica lá mostrando o dedão toda hora. Dengoso.
E ele estava num desespero, irmão, que nem comia. Como é que eu vou fazer? Que eu vou ser cirurgia, que eu vou ser operar? Ele já estava sofrendo há muito tempo. Que eu olho lá naquele corredor e eu falo assim: Oma, Jesus fez milagre. Gritando, glória, ao invés de chegar perto, mas já fui falando. E ele falou: o quê? Jesus fez milagre. E o povo escutando ali no Angelina Carol. Jesus curou, Jesus operou, Jesus se manifestou. Quando eu chego no centro, ali na recepção, ele falou: Kate, glória a Deus, mas houve uma briga aqui por causa de você. Eu falei: o quê? Sério? Veio uma médica lá de dentro e disse que você era paciente dela, que a recepção mandou você para o consultório errado. Eu falei: mais que sim, as células coletoras, eu tenho que voltar lá, meu material para o preventivo. Corri lá, as médicas estavam batendo boca. Ética pararam, entrei, a doutora falou: ô Kate, você deve amar muito esse Deus. Eu falei: eu amo. E ele deve te amar muito. Eu falei: ama. Você sabe por quê? Você entrou hoje no consultório errado. Eu falei: mas foi a recepção que me mandou. Ela falou: nós estamos sabendo. Você sabe que eu não sou médica do SUS, eu sou do particular. Eu falei: eu tinha estranhado mesmo, porque eu nunca vi. Você crê nisso? Mas o meu Deus, quando quer dar vitória, Ele confunde a recepção. Ela falou: se você caísse na mão da minha parceira do SUS, você ia para o centro cirúrgico hoje. Eu falei: mas Deus, você está perdendo o jogo, mas Ele é um Deus que vem no último tempo e muda a história. Você crê nisso, Glória? Ele pega os papéis que se referem a teu nome, onde tiver teu nome, e vai botar na mão do homem certo para te dar a vitória. Você crê nisso, para a glória de Deus? Por isso que eu digo que eu estou vivendo este milagre, né, irmão? Eu estou fazendo, eu sou sedentária, né, irmão? Desde que eu deixei o surf. Juventude sabe que eu fui surfista desde que eu deixei o surf. Nunca pratiquei mais nenhum esporte. É só volante, né? Glória a Deus, irmão. Estudar. Então eu estou sedentária. Foi aí uma brecha que eu abri. Mas agora estou aí fazendo fisioterapia, caminhando. Glória a Deus, irmão. Vamos fazer assim tal corpo. Mas Deus é grande. Você entendeu esse milagre? Glória. Do Senhor virá a providência, o socorro. Eu preciso concluir essa palavra. Além de se fortificar, irmão, Ele fechou os muros. E para nós fechar os muros quer dizer fechar as brechas. Glória a Deus. Quantos vão fechar a brecha? Não adianta cobrar isso do outro, daquilo. Olhe para a tua vida, não espere a ceia para examinar. Examine por onde o inimigo pode te atacar e não facilite para ele este ano de 2025. Como se você estivesse dizendo: aqui tu não vai entrar, este ano tu não vais ir andar. Eu vou fechar cada buraquinho deste muro, mas que tu não vai penetrar na minha família, no meu casamento, na minha saúde, na minha igreja. Tu não vai penetrar. Você crê nisso? Fecha as brechas. Vivemos num tempo dos fariseus, né, irmão? Muitos religiosos que diz assim: eu já estou lá na glória, eu acho que meu lugar vai ser do lado de Jesus. Eu não mato, não roubo, não me prostituo, não adulterei. É os fariseus, não é? Boa, um camelo engole o mosquito. E a fofoca? E a mentirinha? E a avareza? E a incredulidade? E o julgar os outros? A peneira de Jesus é uma só, não vai passar. Pode tomar ceia fofocando, mas será que vai entrar nas boldas fofocando? Nós temos que fechar. Tem crente metido em confusão porque vive fofocando. Deus tem falado: Kate, cuidado para não te meter em confusão. Foge da aparência do mal, foge do fofoqueiro. Glória a Deus. Deus está fechando as brechas. Deixa eu contar aqui rapidamente. Posso postar outro testemunho? Vamos fechar a brecha. Nós em família, irmão, passamos dia 31 na igreja. Só que minhas filhas não congregam na mesma igreja que eu. Eu congrego em Curitiba, elas congregam em São José. E elas não quiseram passar o final de ano, nem meu genro, na nossa igreja. Queriam que nossos pais passassem com elas na igreja. Nós cedemos, vamos passar com eles também, na igreja deles, honrar eles. O importante é passar na igreja com a família.
Só que naquela hora, irmão, estava na igreja da minha filha, o pastor tirou a oferta e dízimo lendo a Bíblia. Eu acho lindo isso, porque essa palavra ela é viva e eficaz, ela convence. Mas pensa a miséria do vaso, não do pastor, minha missionária Kate. Pensa a miséria da missionária Kate, não no que ela tinha, mas na atitude dela. Na hora que ele fez o apelo, mas eu endureci o coração, eu falei, eu não vou dar oferta, não estou na minha igreja. Olha só, na carne, abri uma baita de uma brecha ali, para o diabo, o espírito da miséria entrar na minha vida. O culto uma maravilha, e eu contabilizando miséria, eu falei, só tenho 5 na bolsa, e daqui 2 dias tem que pagar a prestação do carro, que é 505, então só falta 500. É miséria ou não é? Mas Deus sabe como mexer com a gente, irmão. Quem tem ouvido, ouça. E usou meu neto. E o meu neto vai para o meu esposo e diz, vovô, feita. E o vovô tira uma nota de 10 e dá para o neto. Eu que eu fiz, olha miserável. Diz assim, ó, pum, aquela cotovelada no marido e diz, por que não me dá esse 10 para pagar o carro? Né? Se eu tinha aqui 5, só falta 500, ia faltar só 490. Ele olhou para mim assim, olha só, irmão. Mas não deu. Uma filha fazendo pix, o genro fazendo pix, outra filha fazendo pix, Marcelo fazendo pix, e eu ali, irmão, segurando a miséria. O Espírito Santo falou, ô avareza, né? Vai morrer com esse 5. Eu falei, vai nada. Dá licença aqui. Peguei meu 5, irmão. Fiz isso aqui, ó. Daqui, Deus! Espírito de avareza, de miséria, não vai entrar na minha casa. Eu fecho essa brecha hoje. É tudo que eu tenho. É do carro, mas é teu. Entreguei a oferta. Fomos para casa, jantamos em família e dormi. No dia seguinte, pastor amigo da nossa família ligou e disse, ô missionária Kate, o que está acontecendo aí? Eu falei, por quê? Não dormi a noite inteira por causa da tua vida. Eu falei, fala o Senhor, eu não estou sabendo de nada. Ele falou, sem falácia, missionária, passa a chave Pix que Jesus mandou dar um presente de Natal atrasado. E não sei que mistério é esse, ele mandou depositar 505. Você acredita nisso? O Senhor deu 100 vezes mais e ainda pegou o 5 e disse, toma essa miséria. Glória a Deus, você crê nisso? Deus é fiel, irmão, fecha as brechas. Assim a gente fecha as brechas, coisas pequenininhas, o inimigo não vai perder a oportunidade. Um buraquinho ele vai cavando até que ele consegue penetrar. Então seja um buraquinho, uma coisinha miúda. Fecha esse ano, examina a tua vida, não dê lado para o diabo, mas dá lado para o Espírito Santo. Glória a Deus, você crê nisso? E além dele fazer isso, irmão, tem outros movimentos de fé, mas o tempo não permite. O que Ezequiel faz? Ele traz palavras de ânimo para o povo. Porque quem tem fé manifesta a fé para o outro. Levanta o outro, não é palavra de desânimo, ele não é egoísta. Ele diz, esforçai-vos e tende o quê? Bom ânimo, não temam, não se espante com eles, porque eles podem estar em muitos, mas conosco há um. Pode ter um monte de demônio, um monte de coisa ruim em volta de nós, mas aqui há um que é todo poderoso, há um, e ele não veio aqui passear, mas ele veio nos ajudar, ele veio guerrear nossas guerras, o que diz a Bíblia. Glória a Deus, irmão. E a Bíblia vai dizer que o povo descansou nas palavras de Ezequiel. E a igreja precisa aprender a descansar nas palavras do Senhor. Não no que os olhos veem, não no que se ouve da terra, mas o que o Senhor falou. Descansa nessa palavra. E quem descansa, dorme. Dorme ou não dorme? Quantos crentes com insônia também vai levar o livro contábil para a cama? Será que vai dar para pagar? Será que vai dar para comprar? Será que vai dar para fazer isso? Outros levam os filhos, os problemas dos filhos para a cama. Pastores levam o quê? Construção para a cama. A igreja para a cama. Não, irmão. O Senhor está no controle. Faça como Davi no Salmo 3, no Salmo 4, quando ele diz, deitei, dormi,
e acordei, porque o Senhor verdadeiramente tem me sustentado na terra. Glória a Deus, até aqui eu não vou ter. E quem tem insônia, irmão, tem tendência de comprar o colchão, e vai ter que comprar outro colchão, e não vai adiantar. E culpa o travesseiro, e depois culpa o vizinho que fez barulho. Não adianta, irmão. Descansa a tua alma no Senhor. Quem está descansado vai dormir. Deus está no controle, Deus vai operar, Deus vai agir. Eu vou dormir e vou acordar, porque até aqui Ele trouxe Ebenezer, e Ele vai continuar cuidando. Ele livrou ontem, Ele vai livrar hoje. Ele curou ontem, vai curar hoje. Ele proveu ontem, Ele vai prover hoje. Vou dormir, porque Ele é meu Salvador. Glória a Deus. Viva este Calvário. Viva essas verdades de Jesus, irmão. Agora o inimigo gosta do povo de Deus descansado, irmão. Gosta. O inimigo não gosta de te ver em paz. Ele quer ver, roubar tua alegria, roubar tua fé, roubar tua paz, roubar o louvor da boca. Porque quem está atribulado não consegue nem cantar. Ele mexe a boca, canta a boca, mas o coração está angustiado. Você está entendendo isso, irmão? O que fez Senaqueribe? Atacou o povo de Judá com palavras. Ele não podia penetrar, então ele usa atacar a mente. E a mente é um campo de guerra de Satanás. Não creiam nas palavras do rei Ezequias, disse ele. Não é este rei que mandou vocês quebrarem os altares dos ídolos de vocês? Agora quem é que vai vos ajudar? Vocês bem sabem que nós invadimos outras nações, e os deuses deles nada puderam fazer, muito menos o Deus de Israel vai poder vos ajudar. Muito menos o Deus de Israel os livrará da minha mão. É isso que o diabo quer enfiar, incutir na nossa cabeça. Eu já derrubei muitos, eu já tombei X e Y. E ele usa até o joio no meio do trigo. Existe uma palavra liberada, irmão, maligna sobre a nação brasileira, que o diabo quer acabar com as igrejas. O Brasil está em quarto no ranking. Quarto no ranking, quer dizer, de igrejas mais avivadas. Ela era a primeira, está no quarto, ela está perdendo posição. Quem está em primeiro? África. Toda parte do continente embaixo do Congo, eu estava lá, irmão, eu vejo avivado. Pasme, em segundo está a China, avivada. Não a China comunista, a Coreia, ilhas em volta, avivada. E o Brasil está perdendo posição, está ficando muito metódica, muito sem fé. Você pode ver, existe, bom, mais ou menos 3 milhões de desviados no Brasil. É muita gente, é ou não é, pastor? Tombaram e caíram. E o diabo quer implodir a igreja no Brasil de dentro para fora, usando escândalos, usando o joio no meio do trigo. Mas, irmão, nós temos que permanecer em pé. Por que ele quer fazer isso? Para que o evangelho perca a credibilidade na nação brasileira. Você está entendendo? Mas nós vamos continuar pregando e acreditando. Glória a Deus. O diabo está afrontando a mente dos crentes. Não precisa mais ir para a igreja, não precisa. Não, irmão, continue fiel ao Senhor. Não olhe para o lado, olhe para Jesus, que tu não vai afundar. Glória a Deus. Tu não vai perder essa batalha, tu vai passar com testemunho esse ano. Ele falou isso, mas aí o que Ezequias fez foi bater boca com Senaqueribe? Não. Diz o verso 20, estou terminando, que ele buscou o homem de Deus, Isaías, e foi orar. Clamou e suplicou ao Deus dos céus sobre este negócio. Glória a Deus. Tem saída. Pegue o que está aí errado e clama ao Senhor sobre esta causa, sobre essa situação. Mas não se renda, mas faz tua voz ser ouvida por Ele, mas não abaixa a tua guarda. Glória a Deus, porque haverá resposta das tuas orações.
profetizar essa oração e termino. Onde está, se você quiser abrir para mim, como é uma palavra de conhecimento, uma palavra profética, eu peço para que você traga para a tua pessoa. Essa oração está em Isaías 37. E eu vou ler ali o verso 17 até o 20. Glória a Deus. Olha o que diz a oração. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e olha. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram no fogo os seus deuses, porque deuses não eram senão obras de mãos de homem, madeira, pedra, por isso foram destruídos. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra conheçam que só Tu és o Senhor. Glória a Deus, você crê nisso? Não abaixe a guarda, mas diz: Senhor, olha para mim, inclina na minha casa e vê, ouve, Senhor, o que está sendo afrontado, e livra-nos da mão de Satanás. Livra-me desta enfermidade, livra-me da miséria, livra-me da divisão, livra, para que este povo saiba que Jesus não é morto, Jesus é vivo e Ele é o Senhor, Ele é o dominador, a poder na mão dEle, a graça na mão dEle. Você crê nisso? Toda oração terá uma resposta, é bíblico, é uma promessa. Clama a mim, eu te responderei. Então exerça, orar é um movimento de fé, clamar é um movimento de fé, pedir para Deus: inclina para mim, Deus. Tudo isso aconteceu na minha vida, 4 grandes milagres, irmão. Mas eu entrava à madrugada só fazendo isso. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que Tu não seja envergonhado na minha vida, mas seja glorificado. Glória a Deus. A resposta, e eu termino, verso 33. E agora eu vou profetizar isso, porque Deus mandou profetizar aqui. Eu ia trazer outra mensagem, pastor, sobre a ressurreição, mas Jesus mandou eu profetizar isso aqui. Ele vai falar bem assim: onde está escrito cidade, se diz tua casa, tua igreja. Glória a Deus. Pelo que assim diz o Senhor. Podemos falar isso? Porque está escrito, e Ele vela para a palavra se cumprir. Pelo que assim diz o Senhor acerca do nosso inimigo: não entrará, diga, na minha casa. Na minha casa ele não vai entrar. No meu casamento ele não vai entrar. Na minha saúde ele não vai entrar. Você crê nisso? Nessa igreja batista independente de Cascavel ele não vai se andar. Ele não vai entrar. Você crê nisso? Nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante com ela com escudo, ou levantará tranqueira. Só quero parar aqui. Tranqueira não colocará embaraço. Quantos creem que não vai ter embaraço? Se você não tomar posse, eu tomo. Na minha casa, na minha vida, no meu ministério não vai ter embaraço. O embaraço nessa construção não vai ter embaraço. Em nome de Jesus, neste ministério não vai ter impedimento. Nós não vamos atolar. Você crê nisso? Não vai ter barreira em nome de Jesus. Nenhuma lança dele vai alcançar, nem o escudo dele vai se levantar contra nós. E a Bíblia vai dizer: pelo caminho por onde ele veio, por este voltará. Mas nesta casa, nesta igreja, na tua casa, é o Senhor dizendo: meu filho, na tua casa, filha, ele não vai entrar. Por quê? Porque eu ampararei essa casa, eu ampararei essa vida, este lugar é meu. Você crê nisso?
ampararei essa cidade para livrar. E o Senhor ampara. Quantos se sentiram já amparados por Ele? As ferramentas de Satanás não vai prosperar. O desejo de homens malignos não vai prosperar. É uma oração que eu faço: Senhor, os desejos dos meus inimigos não vai prevalecer contra a minha vida. Porque não é só Satanás, pastor. Hoje nós temos homens, mulheres que se dizem até crente, que morrem de inveja. A gente nem tem nada, mas tem inveja da gente. Porque se é luz, tem inveja de você rir, tem inveja dos teus filhos. Eu conheço uma pessoa aí que ela liga para mim só para perguntar: como é que tá as filhas? Mas ela não está preocupada com as filhas, ela quer saber se minhas filhas não caíram na fé, porque a delas já caíram. Desejo maligno. Existe muita gente má na terra, mas faça essa oração: não vai prevalecer um desejo maligno de homem nem de Satanás. Livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Você crê no nome de Jesus? Não vai prevalecer, porque o Senhor tem me amparado e vai me amparar, e Ele vai nos ajudar. Glória a Deus. Naquele dia diz que o anjo do Senhor fez descer, cair 184.000 soldados. Você crê que Jesus é o anjo do Senhor e Ele é poderoso? O que está em pé para destruir a igreja do Cordeiro, para tragar uma ovelhinha do Senhor, vai cair em nome de Jesus. Glória a Deus. Você crê nisso? Vou orar. Posso orar, pastor? Deixa, vocês estão gravando, né? Obrigado. Eu tenho uma voz de rachar, Itaquara rachar. Não, pastor, deixa eu falar uma coisa aqui, pastor, para ti. Deus tem me dado isso para declarar para os servos fiéis a Deus, para ti hoje. Eu perguntei 2 vezes. Quando nós nos levantamos para fazer algo e concluir algo que não é nosso, mas é de Deus, porque a Bíblia vai dizer que Deus opera tanto o querer nós como o efetuar. Aí eu pergunto: foram vocês que quiseram? Por que você está falando isso? Foram vocês que quiseram levantar essa construção? Foi Deus. Foi Ele que botou o querer no coração. Ele opera tanto o querer como o efé. Então Ele vai ser responsabilizado. Só que quando a gente se põe, fazer missão é estar debaixo do projeto dele para a nossa vida. Os Sambalate, os Tobias, os Gerse se levantam para atrasar a obra, para embaraçar e para impedir. Mas já foi declarada uma palavra liberada que não vai prosperar, não vai prevalecer nenhum embaraço. Você crê nisso? E eles estão às vezes infiltrados no meio, dizendo: não vai dar certo, vamos parar. Você está entendendo? Mas você vai ver que Neemias responde dizendo dessa forma: o Deus que nós servimos nos fará prosperar, e nós, os seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Glória a Deus. Você crê nisso? Não vão dar ouvido para falácias contrárias à vontade de Deus. Deus nos fará, e prosperar é sucesso. Ele nos dará sucesso. E nós, os servos, nos cabe o quê? Se levantar e edificar a obra do Senhor. Você crê no nome de Jesus? Recebe essa palavra, porque o Senhor colocou no meu coração para trazer para vocês. Quem vai ser glorificado? E nós é incrível, porque nós nos levantamos para edificar a obra dele, e quem sai mais edificado somos nós. É a coisa mais linda do mundo, este mistério do Senhor, porque dando se recebe. Glória a Deus. Se põe em pé em nome de Jesus. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja, ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular.
Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades. E faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.